Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É com grande alegria e grande satisfação que estamos aqui para a gravação da partilha da palavra desta semana, do nosso grupo de oração, Coração Eucarístico de Jesus. E para darmos início à nossa partilha, vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, que ela passe na frente e pise a cabeça da serpente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, Deus possa derramar sobre nós o Espírito Santo, seu Espírito Santo, para que as pessoas, para preparar as pessoas que vão assistir também esta gravação, assistir esse vídeo, que Deus possa enviar o seu Espírito Santo, para que as pessoas abram o coração, para que a palavra, para que a semente caia em terra fértil e produza frutos, produza obras agradáveis a Deus. Peço também que derrame sobre mim o Espírito Santo para que eu possa falar, para que eu possa dizer as palavras que o nosso Senhor precisa, que o nosso Senhor preparou para cada um de vocês. Para as palavras que o nosso Senhor quer realmente que seja dita. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, eu convido você a pegar a sua palavra, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos de 16 ao 20. Nós vamos refletir essa palavra hoje e nós vamos ver que São Paulo vem nos ensinar a manter a unidade entre os cristãos. Vem nos recomendar a saudação, o agradecimento a Deus também, mas principalmente a gente vai ver aqui São Paulo nos exortando, nos chamando a mantermos a unidade entre os cristãos e a nos saudarmos uns aos outros. Então nós vamos aqui fazer a leitura, vou repetir, Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 16, no versículo de 16 ao 20. 16 ao 20. E diz assim: Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, enganam os corações simples. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão por que eu me alegro a vosso respeito, mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. O Deus da paz, em breve, não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
esteja convosco. Gente, então aqui era uma recomendação, né? Uma saudação de manutenção da unidade entre os cristãos. E São Paulo dirigiu, né, esta carta à diaconisa Febe, irmã Febe, da igreja de Cencris. Então, um pouco mais adiante no versículo 1º, né, no versículo 1, que a gente vai achar para quem que ele está dirigindo essa carta. E aí ele vai, né, fazendo uma série de saudações, né, saudar os cristãos ali que estavam na caminhada também, ali junto com ele, que tinha ajudado ele, né, os primeiros cristãos. Aqui já era São Paulo, a gente sabe que foi um grande missionário, né, levando a palavra de Deus para, principalmente levando a palavra de Deus para os gentios, né, para os pagãos. E aí ele, nesta carta, né, neste versículo, ele especificamente pede para que os cristãos saudem uns aos outros e para que mantenham a unidade, né, da igreja, a unidade entre os cristãos. Então, eu gostaria de começar dizendo a vocês que logo aqui no versículo 16 a gente tem: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Hoje em dia só, né, a gente vê realmente nas igrejas, hoje devido à pandemia, a gente não pode, digamos assim, ter aquela saudação mais calorosa, né? Esse ósculo santo aqui era um costume, era um sinal, né, entre os cristãos daquela época, né, que era um sinal de união, né, um sinal de união entre os cristãos. Era eu fazendo este gesto, né, eu fazendo esse gesto, eu reconhecia Cristo no meu irmão, eu reconhecia Cristo, né, na minha irmã. Então, na verdade, o costume mais antigo era até com beijo, né? Era um beijo santo, né? Era um beijo da paz, né? Então você transmitia, né, o Cristo que estava dentro de você e também o outro irmão transmitia, né, o Cristo que estava dentro dele, e aí a gente vivia em comunhão. Na verdade, isso é um costume bem antigo, né? Na antiguidade lá tinha esse costume. Hoje, né, foi passando aí, evoluindo, e hoje a gente tinha, né, na atualidade, a gente tem, né, o abraço da paz, o aperto de mão, né, é você reconhecendo, né, o Cristo no seu irmão e, obviamente, né, a contrapartida do seu irmão reconhecendo também, né, o Cristo em você. Então, mantemos a unidade, né, dos cristãos. Esta que é o sinal, né, esse gesto fraterno entre os irmãos. E mostrando que entre os irmãos não pode haver divisão. Mostrando que se uma pessoa se diz cristão, se a pessoa quer seguir realmente Jesus, quer seguir o cristianismo, né, a gente não precisa, não podemos, né, fazer divisões entre os nossos irmãos, não podemos fazer divisão entre a igreja, né, a igreja de Cristo, a igreja, corpo místico de Cristo, né, que somos todos nós, né, Cristo, o corpo, e nós, os membros. Né? Então a gente não pode separar. Né? Imagina um corpo sem braço, né? Imagina um corpo sem, né, cada membro do corpo ali, ele tem uma função, né? E Jesus, realmente, quando a gente separa um membro desse corpo, né, Jesus sofre com isso, né? Porque essa não é o Evangelho, essa não é o verdadeiro, digamos assim, expressão de amor que Jesus veio nos passar. Né? A gente precisa fazer um esforço para manter a unidade entre nós, entre os nossos irmãos, entre a Igreja de Cristo. Né? E logo no capítulo 17, São Paulo vai nos alertar, né? Vai nos dar aqui um cuidado, né? Tome cuidado
com aqueles que causem escândalos, né, que causem aqui divisões. Vejamos o que ele diz no versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebeste, evitai-os. Aí eu lembro aqui, né, faço uma retomada no Evangelho de domingo passado, né, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, né? Capítulo 18, versículo de 15 ao 20, que muitas das vezes a gente depara com irmãos, às vezes, um erro. Não é querer julgar o irmão, mas às vezes o irmão tem um pecado, tem um erro, né? E a gente, como fazemos parte, né, do mesmo corpo de Cristo, que é a igreja, a gente precisa, com mansidão, a gente precisa, com caridade, né, conversar com nossos irmãos para, né, com esse irmão que está no erro, para que ele abra os olhos, né, para que ele reconheça o erro, mas não na hora de chegar, né, para falar com esse irmão, para mostrar realmente, né, a verdade para ele. A gente não pode chegar, né, com aquele ar de autoridade, né, aquele ar, né, querendo impor para o nosso irmão. Jesus mesmo nos mostra isso, né, nas diversas passagens do Evangelho. Jesus, ele mostra o erro, né, para aqueles irmãos que estão no erro, para aqueles irmãos que estão no pecado, e a partir, né, dessa, digamos assim, luz que Jesus, né, ilumina, né, que Jesus fala com os nossos irmãos abrem os olhos e começam a seguir Jesus. Mas Jesus não exclui ninguém. E Jesus também sabe como deve ser, né, como deve falar. E a gente precisa, na hora de corrigir os irmãos, tomar muito cuidado, né? A gente precisa realmente pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento, que nos dê a sabedoria, que nos dê a mansidão, né, a humildade. A gente precisa fazer realmente, nessas situações, uma correção fraterna, porque senão a gente acaba prejudicando a unidade, né, da igreja, a unidade do corpo de Cristo, né, a unidade entre os cristãos. Então é muito importante. E aí, São Paulo ainda vai nos chamar a atenção, que tomar cuidado, né? Essa que é a verdade. Ele vai nos alertar, essa é a palavra, tá, gente? Ele vai nos alertar. Evitai aqueles que causam divisões e escândalos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, sem querer, a gente pode causar divisão dentro da igreja. E não é isso, né, que Jesus quer. Na verdade, a gente sabe quem é o divisor, né? O próprio nome já diz, né? Divisor, né? Que divide, aquele que divide, diabo, né? Aquele que divide. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que a gente não trabalhe para o diabo. A gente precisa trabalhar realmente para as obras de Deus. A gente precisa trabalhar neste mundo para a construção do reino de Deus. E obviamente, né, o próprio Jesus já nos disse, né, no seu Evangelho, buscar primeiro o reino dos céus e a justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, se você buscar olhar ao alto, buscar o reino dos céus, né, o reino de Deus, buscar o céu, com certeza a sua vida também aqui neste mundo, né, será muito melhor. Muito melhor. Porque a nossa felicidade não está nesse mundo. A nossa felicidade está no céu. A nossa felicidade é Deus, é o eterno. E aí eu pego aqui, eu até anotei para vocês aqui, uma coisa que causa muita divisão na igreja hoje. Uma coisa e são o Papa Francisco, né, o nosso saudoso, querido Papa Francisco, né, no domingo, na hora do Ângelus, né,
ele disse, né, ele usou o termo peste. Ele usou o termo peste pior do que a Covid, que mata o ser humano pior do que a Covid. Você veja só a profundidade, né, com que o nosso Papa Francisco veio falar sobre esta coisa que causa divisão e que mata os cristãos, né, que mata os nossos irmãos, né, e atrapalha a unidade. Eu vou ler para vocês aqui o que o Papa Francisco nos disse no dia 6, no domingo, né, anterior. O Papa Francisco afirmou durante a oração mariana do Ângelus, no domingo dia 6, que a fofoca é uma peste pior que a Covid. Pior que a Covid. Vejamos aqui o que o Papa Francisco vai falar sobre a fofoca. As fofocas fecham o coração à comunidade. As fofocas fecham o coração à comunidade. Impedem a unidade da igreja. O grande fofoqueiro é o diabo, que sempre está dizendo coisas ruins dos outros. Porque ele é o mentiroso, que tenta desunir a igreja, afastar os irmãos e não fazer comunidade. Por favor, irmãos e irmãs, façamos um esforço para não fofocar. A fofoca é uma peste pior que a Covid. Papa Francisco, né, na oração do Ângelus, no domingo, dia 6/9. E aí eu chamo a atenção realmente aqui, né, o Espírito Santo colocava isso no meu coração, que tem muitos irmãos às vezes que vê o erro do outro irmão e ao invés de corrigir fraternalmente, né, com caridade, com amor, né, assim como Jesus veio nos ensinar, e às vezes o irmão vê o erro e começa a replicar, começa a contar, né, para outras pessoas que não precisava. Né? A gente não precisa ficar contando o erro dos outros para ninguém. Se aquela pessoa errou, né, vamos chegar naquela pessoa, igual Jesus mesmo nos diz nesse evangelho de domingo, em Mateus, né, vamos chegar com mansidão, nós em particular, vamos tentar fazer com que aquela pessoa, né, reconheça que ela errou e que ela mude, né, o caminho. E Jesus vai nos dar instrução nesse evangelho, né, de Mateus, no capítulo 18. Mas eu vejo assim, e São Paulo vem nos alertar sobre isso. Porque às vezes às vezes não, né? A fofoca realmente ela causa divisão. O próprio Francisco, o próprio nosso Papa, né? O nosso Papa, o saudoso Papa Francisco, nosso grande Papa Francisco, ele vai nos alertar sobre a fofoca e ele compara a fofoca a uma peste pior do que a Covid. Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Precisamos tomar muito cuidado. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que vê o erro, né, dos nossos irmãos e, ao invés de dar um braço para uma mão para poder resgatar aquele irmão que está no erro, fica batendo palma ainda para o erro do irmão. Aquele irmão fica servindo de chacota. Né? Tem muitos irmãos, às vezes, no vício do alcoolismo, tem muitos irmãos, né, o vício das drogas, e a gente, ao invés de ajudar esse irmão a reencontrar novamente o caminho, né, a mudança de vida desses nossos irmãos, a gente às vezes oferece até mais, né? Tem gente que oferece até mais e para ver aquele irmão fazendo coisas, digamos assim, né? O irmão, a gente sabe, o irmão quando está, digamos assim, a palavra correta, né? Bêbado, o irmão que está, né, às vezes fica fazendo um papel de palhaço. E a gente, muitos, né, batendo palma, não, toma aqui mais um pouco, toma mais isso aqui e tal. Aí o irmão fica lá, né, vai se afundando. E às vezes por uma carência, né, por uma falta de uma palavra amiga para aqueles irmãos, né, que tem esse vício, né, a gente não consegue fazer o nosso papel realmente cristão. A gente precisa
né? Tomar realmente o que Jesus veio nos ensinar. A gente precisa pedir a graça do Espírito Santo e a força, né, o dom da fortaleza, para que a gente possa intervir nessas situações. Tem muitos irmãos que, né, a gente está aqui nesse mundo realmente para nos ajudar uns aos outros, para mantermos a unidade, né, isso que Jesus veio nos dizer, né, a obra de redenção, né, a nossa obra de redenção, a nossa obra de salvação, a gente vê que é um ajudando o outro. Né? Deus quis que a gente que fosse dessa forma. Né? Deus quis que fosse dessa forma. E a gente precisa tomar muito cuidado com a fofoca. A gente vê um irmão no erro e começa a fazer fofoca daquele irmão. Às vezes até com espírito, digamos assim, de deboche, né? A gente começa a debochar do irmão. E às vezes até com um espírito de soberba, né? De autoridade. Olha aquele irmão, olha só o que ele está fazendo, eu não sou assim. Aí eu lembro aqui do evangelho do publicano, né? O publicano, Senhor, obrigado, porque eu não sou igual aquele pecador e tal. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa carne é fraca e o próprio Jesus veio nos ensinar também, né? Vigiar e orar para não cair em tentação. E São Paulo vai nos exortar, né? Evitar esses irmãos que querem nos tirar da unidade. Evitar. Tem muitos irmãos que fazem fofoca, né? Você evita. Começou a conversar com você, você vê que, aquele irmão, olha só, muito obrigado, ou sai, sai pela tangente ali, dá uma desculpa, pega o celular, inventa que, né, se você não quiser realmente expor, dizer para o seu irmão, mas fala, não, você vai falar, se é para falar bem, eu estou aqui para ouvir, agora se é para falar mal, né, eu não sou obrigado a ficar, né, falando mal, né, a ouvir coisas mal, né, a ouvir o erro, né, dos meus irmãos. Obviamente, São Paulo vem nos alertar sobre isso. E quando ele diz aqui evitar esse tipo, né, de atitude, evitar esse tipo desses irmãos que causam escândalos e desunião, é realmente para a gente não, né, desunir a igreja. Realmente para a gente manter essa unidade. Tem muita gente, muito católico, muito cristão, que eu vejo, que não reconhece o Papa Francisco como Papa. Veja que absurdo uma coisa dessa. Né? Olha que ponto chegamos. Tem muita gente que não obedece, né, o Santo Padre. O Santo Padre, né, as coisas que o Santo Padre fala, né, que nos orientam em direção ao caminho, em direção àquilo que Jesus veio nos ensinar, em direção ao céu. Temos que tomar muito cuidado. E ainda passam, nas redes sociais, tem muita as mídias, hoje em dia eu vejo assim, além das fake news, a gente sabe muito isso, que fake news, né, a gente pode chamar de fofoca também, é uma fofoca online, né, uma fofoca digital, né, a gente escuta uma coisa e começa a repassar essa coisa, a gente não estava nem lá para ver o que aconteceu. Tem muita fofoca, muita padres, a gente vê, né, as pessoas repassando as coisas sem antes averiguar se aquilo é verdade, se não é. Já tira uma conclusão precipitada, né, das coisas, julga as pessoas, né, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. E a questão da mídia que eu ia falar, o nosso Papa Francisco ele sofre muito também com isso. Eu vejo as mídias pegam as palavras, né, do Papa Francisco e distorcem muito as palavras do Papa Francisco, porque ele é um Papa muito mais caridoso, é um Papa, neste momento, um Papa que realmente a gente precisava, né, o Espírito Santo é maravilhoso, né, e a gente precisava realmente de um Papa do estilo do Papa Francisco, né, o Espírito Santo Deus é maravilhoso, Deus não faz nada para nos perder, né? Deus não faz nada para nos causar um mal. Tudo que Deus nos faz é para o nosso bem. São Paulo mesmo vai nos dizer, né? Tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que tomar assim cuidado, né? Muito cuidado com essas divisões, muito cuidado com a fofoca, né? Essa repassagem, né, de fake news, né? A gente começa a passar as notícias sem antes averiguar se aquilo é verdade ou não. E a gente pode estar causando, pode não, com certeza, a gente causa uma desunião entre os irmãos
e a gente causa principalmente uma desunião, né, na comunidade, uma desunião, né, na igreja, uma desunião no corpo místico de Jesus Cristo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje a gente comemora também o dia da Natividade de Nossa Senhora, né? E aí eu fico pensando, né, que assim, né, certamente assim, os pais de Nossa Senhora a gente sabe que eram idosos já, né, São Joaquim e Santa Ana, e eles tinham, né, um problema de esterilidade, né, mas eles eram muito confiantes a Deus, muito temente, né, a Deus, o temor de Deus é um dos dons do Espírito Santo. E certamente naquela época as pessoas que eram, né, que não podiam ter filhos eram muito, sofriam muito, né, com preconceitos, né? Eles imaginavam naquela época que Deus não abençoava, né, essas pessoas por causa da questão da esterilidade. Então, e certamente, né, a obra que Deus maravilhoso fez, né? Maria, preparou Maria no ventre de Santa Ana, né, e as deu como filho e realmente preparou Nossa Senhora Virgem Maria para receber, né, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus encarnado, e participar da obra de redenção. Então Maria foi totalmente preparada para isso e realmente certamente ela passou, né, a gente vê na Bíblia, passou também por várias dificuldades, né? Imagina, né, ela concebeu o Espírito Santo e naquela época, né, as mulheres adúlteras, né, eram apedrejadas. Imagina, né, também São José. Imagina São José começasse a falar, fazer fofoca de nossa, eu casei com a Maria ali, olha só o que Maria fez comigo. Muito, muito difícil, né? Muito complicado isso, a gente começar a sair fazendo fofoca. É muito complicado. A gente tem que pedir realmente a Virgem Maria, Santíssima Virgem, pedir também a São José para que nos ajude, pedir ao Espírito Santo que nos dê o dom da fortaleza para que a gente possa nos policiar, né, em relação a este mal, a esta peste pior do que a Covid, que é a fofoca, que só causa desunião e que só nos leva à perdição. Esta é a palavra de hoje, meu irmão e minha irmã. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo, que vai assistir, né, esse vídeo aí futuramente. E vamos, né, terminar aí hoje. E eu termino com o que São Paulo veio nos dizer. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Na verdade, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, né? Comigo, com você, meu irmão, com a sua família, né? Com seus familiares, com seus pares, né? A graça do Senhor Jesus Cristo esteja no seu trabalho, né? Em todas as esferas da sua vida. E vamos seguindo, né, em direção à luz, em direção ao caminho, à verdade e à vida e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, tua raça, tua nação está